Boa noite para todos. E para quem vai ver depois, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Cada um vai ver no horário diferente, né? Vai estar em rede social. Posso ligar aqui para você? Ah, se não ligar não funciona? Gente, mas eu pensei em ligar, a força do pensamento não está dando conta ainda. Ah, ligando fica bem melhor, né? Agora vocês estão me ouvindo aí, né? Então, boa noite para vocês de novo, tá? Para quem está ouvindo também, boa tarde, bom dia, né? Boa madrugada, agora tá bom. A gente, na semana passada, a gente faz uma sequência do estudo do Evangelho, né? Semana passada terminou o capítulo 28, que é subdividido. Então, terminou o estudo do Evangelho, a gente começa de novo. E a gente, há alguns anos, introduziu o estudo da introdução do Evangelho, porque a gente pegava só os capítulos do Evangelho. E a gente, normalmente, quem daqui já consultou o Evangelho? Pelo menos lê de vez em quando o Evangelho? Levanta a mão. Tá. E quem daqui já leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, até que é bastante gente. Mas menos gente do que leu o Evangelho todo. Porque a gente está acostumado, normalmente, a abrir o Evangelho ao acaso para ler uma mensagem. Ou mesmo se vai fazer o estudo do Evangelho, faz o estudo começando do capítulo 1. Só que todo o livro, o legal é que a gente comece a ler da parte da introdução, do começo, começar do começo. E o Evangelho não deixa de ser uma obra também, para a gente fazer desse jeito. Então a ideia qual que é? A gente dá uma pincelada nessa parte anterior ao capítulo 1. Começa com um prefácio. Sempre lembrando que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas. É o Evangelho, ou seja, o que Jesus trouxe, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, segundo a ótica espírita. Então não é um Evangelho específico, exclusivo de espírita. É segundo a ótica espírita. E o Evangelho tem esse objetivo, né, de trabalhar essas coisas aí. E no prefácio, que é um prefácio do Espírito da Verdade, que é o Espírito que coordenou o trabalho do Kardec, no trazer a codificação para a gente, ele fala: amai-vos também uns aos outros do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O livro vai trabalhar essa ideia. O que é entrar no reino dos céus segundo a visão espírita? Não é ser bonzinho, aquele bonzinho bem artificial, e depois a gente desencarna, bate na porta e entra no reino dos céus. Alguém abre a porta e você entra. Não é bem assim. O objetivo é a gente ser bom. Só que para ser bom é um processo de autoconhecimento e de mudança naquilo que a gente acha que tem que mudar. E a gente, por isso, tem as encarnações para isso. Então a ideia do livro é dar esse modelo para a gente, dar esse manual. O manual de como que a gente pode fazer para ser bom. Ser bom, mas de coração e de verdade, inteiro. E por gosto e por vontade. Aí começa a introdução. No objetivo da obra, que ele explica uma coisa interessante, que no Evangelho você tem, nos Evangelhos dos evangelistas, você tem os atos do Cristo, você tem os milagres, você tem as palavras que Jesus usou para explicar as coisas, os ensinamentos que ele deu, e o ensino moral, aquilo que Jesus nos ensinou no aspecto moral. Esse é o objetivo sobre o qual se organiza todo o livro. E é sobre isso que o Evangelho segundo o Espiritismo trata. Os espíritos orientaram Kardec para pegar a parte moral do que o Cristo trouxe. Porque isso é o mais importante. Os milagres, ou os pretensos milagres, como que acontece? A gente tem uma obra que estuda isso, a Gênese fala isso. Analisa esses milagres, que têm explicações, que não são coisas contra a lei da natureza. Então, em outras obras, são trabalhados outros aspectos daquilo que Jesus trouxe. Mas o principal do Evangelho segundo o Espiritismo é trabalhar com a moral que o Cristo trouxe. Que é o mais importante, né? Porque, na realidade, o que o Espiritismo é? É uma ciência, uma filosofia que tem uma aplicação moral. Então existe uma metodologia para a gente poder lidar com os espíritos e aprender com eles, porque é a doutrina dos espíritos, né? O livro dos espíritos, e nós somos espíritos também.
Só que nós estamos encarnados, né? Tem um monte de desencarnado aqui. Eu não estou vendo, porque eu não sou muito... Mas os espíritos estão aqui. E nós somos os encarnados. Então, esses espíritos todos, como nós também, vamos aprendendo e vamos manifestando o nosso conhecimento. Os espíritos passam informações para a gente. A doutrina nos ensina como entender isso, como fazer análise desse conteúdo todo. Por isso que é uma ciência. É uma filosofia porque vai trabalhar com questões do que a gente é, o que eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Questões filosóficas do homem. Então o Espiritismo tem um lado filosófico. E tudo isso visa o quê? Uma mudança, uma aplicação moral. E aí a gente volta para o modelo que a gente tem de perfeição, que é o Mestre, que é Jesus, que é o Cristo. Então, nesse aspecto, o objetivo da obra se baseia e se funda nessa parte da moral. Não as questões que são questionáveis, coisas complicadas de contexto histórico, isso é até interessante explicado aqui. Mas o objetivo da obra é pegar a questão moral, porque é aquilo que vai servir como modelo para a gente. Ali vai, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos espíritos, do ensino dos espíritos. Isso aqui é fundamental. Por isso que a gente sempre, quando faz a palestra aqui, a gente sempre fala, leia depois do Evangelho, né? Chegue em casa, leia. Se você não leu antes, leia. A gente insiste bastante que vocês façam essa leitura para quem nunca fez. E quem já fez, fazer de novo, porque nunca é demais. Ler essa parte da introdução. Esse item, autoridade da doutrina, porque se a doutrina dos espíritos, as informações vêm do plano espiritual. Vieram, Kardec organizou e vieram os livros e veio a codificação, que a gente estuda. Os espíritos continuam trazendo informações para a gente, nos orientando. Como que eu vou absorver, como que eu vou incorporar novos conhecimentos? Eu tenho que ter um critério. E aí que é a coisa da ciência espírita. A ciência espírita é porque ela tem uma metodologia para a gente poder aprender e incorporar os conhecimentos novos. E qual que é o sistema que o Kardec nos ensinou? O controle universal. Ou seja, as informações elas têm que ser concordantes. E isso para nós é fundamental, ainda mais numa época que a gente vive hoje. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo e algum tempo atrás e para o futuro próximo. Porque a gente às vezes tem uma informação que vem de um espírito e você acha legal. Aí eu recebi uma mensagem falando uma coisa e veio e conto para você. E essa mensagem fala umas coisas corriqueiras que você analisando, tem sentido, é legal, essa mensagem está me acrescentando. Às vezes a mensagem dos espíritos vem trazer umas informações meio diferentes daquilo que a gente já ouviu. Ou vem trazendo uma revelação de uma questão profunda que vem uma explicação do espírito. Mas aquela explicação, ela concorda com outras? Esse item fala sobre isso. Qual que é a autoridade da doutrina? Porque o Kardec se baseou em várias informações que vieram de vários lugares. Ele se correspondia com um monte de gente. Na época não tinha internet, é metade do século XIX, era por carta. Se vocês tiveram curiosidade, quando vocês leem o Evangelho do Espiritismo ou folheiam, cada capítulo tem um texto, normalmente do Novo Testamento, um comentário do Kardec e uma mensagem de um Espírito. Vocês repararam que as mensagens têm a autoria e da onde veio? Vocês já repararam que são de vários lugares? Lugares da Europa, lugares do norte da África, lugares de outros. Não são de muitos lugares, porque também a comunicação não era tão fácil, né, naquela época. Mas é um exemplo de como o Kardec ele se utilizou de informações que vieram de vários lugares. E elas tinham que concordar. Esse é o aspecto da autoridade. E isso serve até hoje. Se eu escuto uma informação, eu vou num centro que lá Jesus se comunica toda terceira sexta-feira do mês. E tem outro centro, tem uma comunicação de tal espírito, mas ele só vai no primeiro domingo dos meses ímpares. Aí vai lá que ele vai dar aquela comunicação. Gente, cuidado. Será que essas informações são concordantes com a base da doutrina? Será que elas estão acrescentando? É a base da fake news, das fake news que a gente toma tanto cuidado, né? Você recebe, a gente tem que ter a mesma postura com aquilo que você recebe pela internet, lá pelo WhatsApp. Você não recebe um monte de mensagem? No dia a dia a gente não recebe um monte de coisa? E o que, que legal, passa para todo mundo. Não, primeiro você analisa, não pode passar.
As pessoas não têm a obrigação de ficar perdendo tempo em coisa que não acrescenta nada. Se você tem certeza que aquilo é legal e está confirmada aquelas informações, passa para frente. Não tem certeza, não passe para frente. É o mesmo critério que o plano espiritual trouxe para a gente. A informação, ela está concordando, veio de vários lugares, o mesmo teor de informação, elas estão em acordo, senão você descarta. Porque você pode estar passando uma informação que é de uma pessoa. Você pode me perguntar uma coisa, eu vou te falar o que eu acho daquilo. Mas será que aquilo que eu acho é o que a doutrina explica, o que a doutrina traz? Por isso que o Espiritismo tem esse lado de ciência, porque tem um critério. O Kardec aplicou esse critério para organizar os livros, recebeu as informações do plano espiritual, ele foi orientado dessa maneira e ele fala para a gente continuar. Como a doutrina dos espíritos, as informações continuam vindo. Então a gente vira e mexe, recebe informação nova que vem do plano espiritual. Aí ela está concordando com o conteúdo da doutrina, legal. É novidade? Ah, pera um pouquinho. Então você vê uma mensagem, vem de um lugar, vem de um outro centro, vem de uma outra pessoa, de outro médium, de outro grupo, e as informações elas estão de acordo umas com as outras, então essa informação você pode considerar como sendo uma complementação da doutrina. Está vindo dos espíritos e com a concordância deles. Aí tem sentido. Senão, você pode estar passando bobagem. Olha um item que ele fala aqui. A única garantia segura, a concordância dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle. A concordância. De repente a gente... Ah, mas vai em tal lugar que as comunicações são assinadas. Francisco de Assis, ele assina. Oh, mas você tem que analisar. Será que tem a ver com aquilo que você acredita e conhece de Francisco de Assis? Ah, e tem uma mensagem que é assinada por Jesus. Vai ver o Espírito, ele está brincando com você. É Jesus da Silva. Eu chamo Francisco. Se eu desencarnar amanhã e der uma comunicação, eu vou assinar Francisco. Vocês vão pensar, nossa, Francisco deu uma comunicação. Será que é Francisco de Assis? Não, é eu, o Chicão. Que não falou nada de diferente daquilo que eu já falava quando eu estava encarnado. As bobagens e as coisas acertadas também. E se eu venho com uma informação muito nova, confirma. Vem de vários lugares, elas estão concordando, senão você não incorpora. E não é a assinatura da mensagem que faz a diferença, é o conteúdo da mensagem. A gente às vezes recebe uma mensagem comprida, enorme, umas palavras difíceis, a gente não entende nada, mas acha lindo de morrer aquilo e passa para frente, porque está assinada por São Vicente de Paula. Vai ver, não é. Pode ser São Vicente de Paula, porque ele achou bonito esse nome, ele pôs e assinou. E o médium recebeu e assinou também. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Tem que vir de vários lugares, de pessoas estranhas. Se as pessoas todas combinam e concordam, também é uma coisa suspeita. Você tem que checar com outros lugares. Então, a gente recebe uma mensagem aqui, revelando uma coisa profunda da espiritualidade, tem que vir de outros centros, de outros grupos, de outros agrupamentos também, para você ter certeza que a fonte é segura, porque é uma concordância do plano espiritual. É mais ou menos como funciona no meio científico quando vê uma novidade. As pessoas não conferem uma com as outras, né? As coisas não, quando foi o negócio da Covid, da vacina, era o mundo inteiro, cientistas pesquisando, então a coisa foi rápida, porque era todo mundo em comunicação em tempo real, conversando, trocando ideias, trocando informações, chegaram na vacina. Porque foi uma concordância, as pessoas estavam trocando informações, trocando figurinhas, e isso faz com que a coisa vá mais rápido ou não, mais confiável, né? E aí depois ele entra com as notícias históricas. Jesus ensinava por parábolas, ele contava historinhas, a gente aprendendo. Eu estou querendo vocês vão ler, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando. Mas as notícias históricas, Jesus, ele usou o contexto da época. Então a parábola do fariseu e do publicano. Aí o Kardec vai explicar quem era o fariseu, quem era o publicano. Ah, então tem a parábola do bom semeador. Então você entende que está um semeador, mas tem umas notícias que ele tem que colocar para a gente poder entender melhor.
fala do bom samaritano. Jesus se identificou como Messias por uma samaritana, uma mulher. A parábola, o personagem do bom samaritano, o legal da história é o samaritano. Ele é o bonzinho, ele é o mocinho da história, que é o legal, que é para a gente copiar. Porque Jesus contava história para a gente se identificar com os personagens, aprender e aplicar aquilo, que era o legal. O samaritano, na época, era uma pessoa muito mal vista. Então a parábola tem um sentido diferente, mais amplo do que a gente imagina. Porque o modelo, a pessoa que era o legal, era aquele que não necessariamente era o famoso da época. O fariseu publicano, a prece bacana é do publicano, não do fariseu, que era a pessoa respeitada na época. Então Jesus usou situações, personagens, para justamente dar ensino. Além da própria historinha que ele contava, os personagens quebravam padrões. Jesus quebrava muitos preconceitos. Jesus foi o exemplo, foi e é o exemplo de quebra de preconceito. Ele conversava com mulheres, ele trocava ideia com mulheres, né? Coisa que na época não se fazia. 2000 anos atrás, avançadíssimo. Avançado hoje vai continuar avançado sempre. Então tem gente hoje que acha que não tem que trocar ideia com certos tipos de pessoas, né? E Jesus não tinha essa postura. Ele ensinou isso pra gente. Só que como faz só 2000 anos, a gente não deu tempo de aplicar ainda, né? A gente ainda está estudando. Então, como só faz 2000 anos, né? Acho que está na hora de a gente começar a ler as coisas de uma outra maneira e tentar de fato aplicar, porque é um modelo legal. Leiam, porque é muito interessante. Parece que a gente descortina um outro livro e facilita o entendimento do livro. Leiam sem pressa, porque tem muitas informações. Tem a parte que ele fala dos precursores, Sócrates, Platão, que falou uma série de coisas que Jesus vai trazer depois de 500 anos, ele traz as mesmas ideias. Eles falavam sobre alma, sobre evolução, falavam sobre você cuidar da alma, eles falavam sobre que quando você morre, você não morre, você ia para um lugar, mas você voltava depois. Está falando de reencarnação, de imortalidade da alma. Então é muito interessante fazer essa leitura, porque a gente vai ampliar muito a visão da gente do que é aquilo que os Espíritos trouxeram. Qual o papel do Cristo, qual o papel do Mestre, que vieram pessoas antes e depois para complementar tudo aquilo que ele falou. Mas é uma leitura muito enriquecedora, tá? A gente, quando lê pela primeira vez, parece que descobre umas novidades muito grandes. Só para fechar, as parábolas têm todo um sentido, todo um contexto. É muito interessante você conhecer esse contexto, essas informações, o que Jesus quis de fato dizer, porque ele usava figuras que tinham sentido para as pessoas daquela época. Mas Jesus não falou só para aquela época. E a simplicidade das parábolas está em que todo mundo possa, em qualquer época, ler e aprender e entender e sentir. Jesus foi muito simples nos seus ensinamentos, porque todos os grandes mestres são simples. Eles não falam de maneira rebuscada, eles não falam para meia dúzia de pessoas, falam para todos. O que ele falou valeu há 2000 anos, há 1000 anos, vale hoje e vai valer por toda a eternidade, na simplicidade do que ele trouxe para a gente. E que a gente possa ser simples também, para poder viver de maneira simples e viver um dia por vez da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e que a gente se abençoe uns aos outros também.